capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Eu vou ler ele todo. Eu já li só um versículo agora, eu já li tudo. Para eu conseguir entender. Eu mesmo. Hebreus 3, que fala: Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Pelo que, irmãos, santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endurecerás os vossos corações, como na provocação do dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e me viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: Estes sempre erram em seu coração e não conhecerão os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nós tomamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecerai os vossos corações, como na provocação. Porque havendo-a alguns ouvido e provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Essa passagem aqui eu tinha lido essa semana, né? E aí eu dormi e esqueci qual era a passagem que eu tinha lido. Eu estava tentando lembrar, né, antes de dormir, só que eu tinha marcado a minha Bíblia. Só que aí eu falei, qual foi a palavra que eu li hoje? Qual foi a palavra que eu li hoje? Eu tinha esquecido. Aí eu dormi, então eu falei para ele dormir. Aí, assim, foi um sono bem rápido, assim, eu dormi. E quando eu dormi, eu sonhei com esse versículo que fala: se ouvires hoje a voz do Senhor, não endurecerás os vossos corações. Amém. Aqui nessa passagem está falando que Cristo é superior que Moisés, porque Moisés, no Antigo Testamento, ele também veio para libertar o povo, né? Ele veio como um libertador, para libertar o povo que estava oprimido, escravizado no Egito, né? Estava sofrendo. E Moisés, ele foi criado por uma princesa no palácio, né? Ele vivia ali dentro, tudo. Mas um certo dia, quando Moisés ele foi andar assim, lá por fora, passear para ver, né? As pessoas, sair um pouquinho ali do território que era dele ali dentro do palácio, a princesa que criou ele viu um hebreu apanhando. E isso indignou muito. O sangue dele falou mais alto, né? Porque o sangue dele ele era hebreu, né? Ele estava sendo criado por uma egípcia, mas ele era hebreu. E ali ele acabou se irando e matou, né? Aquele homem. E aí os irmãos sabem, né? Que ele teve que fugir e tudo que aconteceu. E aí Deus escolheu Moisés para libertar, né, o povo no Antigo Testamento, né? E aqui está falando que Cristo é superior que Moisés, porque no Novo Testamento Jesus veio para nos libertar, né? Assim como Moisés veio. Porém, Moisés ele foi um homem escolhido por Deus. Jesus não. Jesus é o próprio Deus, né? Ele é Deus Filho, né?
e veio para morrer por amor de nós. E aqui está falando, aqui nessa palavra, o apóstolo Paulo está falando, explicando sobre as pessoas que acabaram ficando no meio do caminho pela desobediência, que foram libertos, estavam ali sendo oprimidos, apanhavam, escravizados pelo povo egípcio, mas quando eles foram junto com Moisés, indo rumo à terra prometida, no meio do caminho, eles começaram a murmurar, a reclamar. Nunca estava bom, né, irmãos, para eles, né? Ali naquele deserto. E ali, muitos ficaram no meio do caminho porque morreram. Muitos não conseguiram entrar na terra prometida. Até mesmo Moisés ele não conseguiu entrar por conta que ele quebrou lá, né? As tábuas da lei. Mas muitos ali foi por desobediência, né? Então aqui no versículo 13 fala assim: antes exortai-vos uns aos outros. Aí eu marquei aqui, como minha Bíblia é mais difícil de entender, exortação é um ato de aconselhar, advertir, encorajar alguém, frequentemente com o objetivo de melhorar o comportamento da pessoa. Então a gente tem que exortar uns aos outros, né? Aconselhar, encorajar aquela pessoa, né? Dar ânimo para a pessoa através da palavra. E também fala aqui para que quando a gente ouvir a palavra do Senhor, a gente não endurecer o nosso coração como esse povo que ficou no Egito, né? Vendo todas as maravilhas que o Senhor fez, né? E o tempo de Deus é o tempo de hoje, né? É hoje que o Senhor quer nos chamar para ser libertos do mundo, porque nós um dia fomos escravos, né? Assim como esse povo e assim como também antes de a gente aceitar Jesus nós éramos escravos, mas hoje nós somos livres, né? Somos livres do pecado porque Jesus morreu por nós e nos libertou. E aqui falou grandemente também comigo, porque nessa parte aqui que fala no 15, que eu acabei de falar, né, que o dia de abrir o nosso coração para Jesus é hoje, porque no versículo 15 o apóstolo Paulo fala: enquanto se diz hoje, então é o dia de hoje, né, se ouvirdes a sua voz, não endurecerás vossos corações como na provocação, porque muitos ficaram no meio do caminho, porque desobedeceram, né, não quiseram ouvir a voz do Senhor e acabaram não entrando na terra prometida. E muitas vezes, se a gente também tiver o nosso coração endurecido para o que Deus tem para a nossa vida, né, abrir o nosso coração para aquilo que Jesus nos chamou, a gente também pode não chegar ao nosso rumo, que é o céu, né? O nosso destino é o céu, né? O Senhor ele nos comprou com o sangue dele e o preço foi caro, né? O preço foi de sangue, né? E ele me amou, ele te amou, ele amou cada um que está aqui. Amém. E ele fez isso por amor da gente, que a gente nem merece, porque a gente é falho, pecador, a gente faz tantas coisas que muitas vezes desagradam ao Senhor, e mesmo assim, desde o início, Ele já tinha um plano para a minha vida, Ele já tinha um plano para a vida de cada um que está aqui. O Senhor já sabia que o dia de hoje, o tempo de hoje, cada um de nós já estaríamos aqui, sentados na cadeira. O Senhor, Ele já sabe de tudo, Ele sabe, né, de todas as coisas, e Ele nos escolheu, Ele nos chamou, e eu louvo a Deus por poder, né, ter aberto o meu coração para receber a palavra dele, porque a Bíblia fala que no mundo a gente vai ter aflição, mas para que a gente possa ter bom ânimo, porque ele venceu no mundo. E se ele venceu, a gente nele também vamos vencer, né? E nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.